Também na nota divulgada pela Polícia Federal, informa que o cidadão português teria publicado em suas redes sociais que viria ao país para fazer a cobertura fotográfica de um evento. Para tanto, conforme a nota, precisaria de visto de trabalho, o que ele não apresentou. Sobretudo, sobre isso eu pergunto, resta claro que a Polícia Federal estava monitorando o visitante, pois sabia de suas posições políticas e que viria fazer no Brasil através de publicações em redes sociais. Então existe algum tipo de monitoramento, existe um sistema da Polícia Federal que monitora algumas pessoas dentro e fora do país. Que sistema é esse? Com que recursos esse sistema foi contratado de monitoramento de pessoas? É muito importante isso. Quantos estrangeiros estão sendo monitorados e foram questionados nesse mesmo período? Senador Girão e demais membros, até agradeço novamente a oportunidade do esclarecimento aqui. O mandamento legal para se fazer o controle migratório no Brasil é a Lei 13.445 de 2017, artigo 38. E o Decreto 9.199, artigo 170. Então, esses são e a Constituição Federal que compete à Polícia Federal o controle migratório. Então, esses são os mandamentos legais que nós somos obrigados a cumprir para fazer o controle migratório. Então, eu acho que isso está esclarecido. 2. Quanto à situação do senhor Sérgio Tavares, que tem jornalista, tem blog e tudo. Como que funciona a diretoria da Polícia Administrativa, a qual eu sou o diretor? Ela tem N atribuições. Uma das atribuições, nós temos um setor de análise. Esse setor de análise faz um controle de passageiros. Controle de passageiros que entra e sai do Brasil. Procuramos fazer da melhor maneira possível, com a melhor técnica e boa vontade possível. E pessoas que, no caso específico, pessoas que têm uma situação... Nós temos duas situações nesse controle. São os casos de restrição e casos de alerta. O que seria restrição? Restrição são as pessoas que têm alguma ordem judicial que a proíbe de entrar no Brasil ou de sair do Brasil. Essa ordem judicial pode ser oriunda de uma decisão de um juiz criminal ou de uma questão de uma dívida. O Suprema Corte já entendeu assim, já tem uns 3 anos, de uma dívida trabalhista, etc. Então, tem essas pessoas que teriam restrição. E tem as pessoas que é uma situação de alerta, que não teria mandado de prisão ou mandado de uma constrição da liberdade dela, mas que seriam, de certa forma, entrevistadas no aeroporto ao ingressar ou até sair do território nacional. Esses alertas vêm de organismos internacionais e até da própria Polícia Federal, desse meu setor de análise, que eu digo da diretoria, que faz esse acompanhamento. No caso específico, não tem nenhuma ferramenta de investigação política de ninguém. No caso específico, acompanhando em fontes abertas, a gente chama de fontes abertas, internet. YouTube, Instagram, qualquer fonte aberta. Tem N manifestações desse senhor Sérgio Tavares, que nós não entramos na manifestação política, deixando bem claro para o senhor, a manifestação política, ideológica é um direito dele e de qualquer outro cidadão na democracia que, graças a Deus, nós vivemos aqui no Brasil. Mas tem manifestações que eu diria que beiram um aspecto criminal, ou que beiram alguma questão ali que flerta com a criminalidade. Como, por exemplo, se o senhor me permite, pegando o próprio depoimento dele, temos declaração dele, ele questionado sobre ataque à honra de ministros da Suprema Corte, que ele faz na rede social dele. Isso, e aí não é questão só de ser ministro da Suprema Corte. Eu não posso fazer um ataque, nenhum cidadão pode fazer um ataque à honra do senhor, que é senador, ou de qualquer cidadão, ou contra mim, que sou um delegado, diretor da polícia. Então, ataque à honra considera-se crime no nosso ordenamento legal. Outra questão, quando ele critica a urna eletrônica e diz que ela é fraudada, tangencia aí uma situação que a gente sabe, pelo menos com provas, e até o momento que não tem nenhuma ilegalidade nesse procedimento, e ele critica. Ele apoia o movimento golpista que teve no 8 de janeiro. Ele faz manifestação favorável àquilo que teve no 8 de janeiro, de invasão de prédios públicos, inclusive aqui, do Senado, do Supremo, da Câmara dos Deputados e tal. Ele apoia aqui. Então, assim, tinha N manifestações desse cidadão Sérgio que está nessa situação. E foi isso que foi perguntado no depoimento. Se os senhores não tiverem acesso, se quiserem que eu leia, porque o depoimento dele tem 2 momentos, para ficar bem claro. Um é o momento técnico, que se pergunta se ele tem passaporte, se ele tem visto para entrar no Brasil, e essa questão técnica foi preenchida. Ele tinha um passaporte, ele não tinha visto para trabalhar como jornalista, mas pelo decreto 3927, que é o Acordo de Amizade e Cooperação de Países de Língua Portuguesa, ele poderia ficar aqui até 90 dias e aí dar entrada nessa documentação, regularizar. Então a parte formal estava correta. Nessa questão de meta, ele não respondeu, é um direito constitucional que ele tinha, estava acompanhado do advogado dele, ele não respondeu a essas perguntas, ele não respondeu. Perguntado também onde ele ia ficar hospedado, que é uma praxe, acho que todos aqui já foram para o exterior, se perguntam onde você vai ficar hospedado no exterior, ele não respondeu. Aqui no Brasil ele disse que poderia ficar na casa do advogado dele, mas mesmo assim, adotando-se esse procedimento protocolar de se fazer uma entrevista,
ele foi admitido em território nacional. Então, tem uma coisa, eu fui muito questionado, vários ofícios chegaram para mim, ele repetindo, ele não foi preso, ele não teve passaporte retido, entrevistado, aí sim, para ver a questão formal e por causa dessas opiniões dele que, como eu disse, flerta ou está muito próximo da situação de criminalidade. Não, tirado em fontes abertas. Não sei se hoje ele mantém isso nas fontes abertas dele, mas isso foi retirado de fontes abertas. E quem que faz essa análise? Um setor de análise que eu tenho dentro da diretoria que acompanha. E aí, só para você ter uma ideia, nós temos hoje em alertas, não era nem para... Mas agora, já que estou aqui no Senado, acho que os senhores têm o direito de saber essa informação. Nós temos 143 mil alertas de pessoas que são entrevistadas, que poderiam ser entrevistadas se embarcasse, ou se chegasse no Brasil. E 1.600.000 pessoas com restrições. Proibido de viajar, que vai e volta.